Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja assim com todos aqueles que o amam. Na carta escrita aos Efésios, no capítulo 5, versos 17, a palavra de Deus vai dizer assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E agora, hein? Você vê? De novo, vou repetir. Por esta razão, não vos tornais insensatos, mas procurai compreender qual que é a vontade do Senhor. Por que eu trago esse versículo? Hoje é bem comum, decorrente, né? Os cristãos, em tudo que acontece, eles dizem: é a vontade do Senhor. Foi feita a vontade do Senhor. Foi da vontade do Senhor. A vontade do Senhor se cumpriu. Isso virou um jargão, uma resposta na ponta da língua, dando a compreender que está tudo bem, que o Senhor se agradou moê-los como moeu Jesus. Dá a entender que o Senhor está se agradando naquele momento, da circunstância que essa pessoa está passando. Foi da vontade dele, como foi da vontade de Deus que Jesus fosse à cruz, passasse pela cruz. Foi da vontade de Deus. Mas tudo que acontece, as pessoas falam, foi da vontade de Deus, mas com essa ideia que Deus está se agradando das atitudes dessas pessoas, como se as pessoas estivessem cumprindo uma missão pelo mandato de Deus e vivenciando aquele momento de tribulação, de dias maus, como se ela tivesse concluindo uma missão de Deus, e que ao término Deus, ou dentro dessa situação, Deus estava sendo glorificado. Ou não é verdade isso? Agora, vamos fazer uma reflexão. Foi da vontade de Deus que Israel, a descendência de Israel, fosse para o Egito e permanecesse lá 430 anos? Ali foi José. Ou não estava cumprindo um sonho que Deus deu para José? Onde que aconteceu lá? Os irmãos, Deus permitiu aí, se foi da vontade de Deus. Vinha fome por toda a parte do mundo, levando realmente ao cumprimento do sonho que ele deu para José, que os irmãos dele se prostrariam, se curvariam diante dele, ali. Mas por quê? Foi da vontade de Deus. Mas os irmãos de José poderiam dizer que a vontade de Deus, boa, porque eles estavam na presença de Deus, e agora eles iam fazer missão, representar esse Deus no Egito. Eles poderiam dizer isso? Ou foi porque ele estava com a vida tudo fora do altar? Estava tudo em desobediência e precisava ser tratados na olaria de Deus. E Deus, por isso, destinou eles para o Egito. E eles foram lá para o Egito. Foi da vontade de Deus? Aí que está. E é da vontade de Deus a situação que está passando? Porque Deus tem se agradado de você? Você vê? Tem pessoas que se sujeitam, se colocam dentro de situações, como Jesus colocou dentro de uma situação. Ele optou por isso. Ele aceitou isso. Era da vontade de Deus. Diferente, hein? Cuidado. Por isso que a Bíblia diz que
tem que se procurar compreender qual que é a vontade de Deus. Não adianta estar como insensatos e achando que estão como sábios diante do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas coisas, tudo é da vontade de Deus. A disciplina também é da vontade de Deus. Aí que tá. E agora? Quando a vontade de Deus ela se manifesta na vida de alguém através da disciplina, qual que é a plena vontade de Deus? Que você se arrependa, que você mude o seu comportamento de vida, que você se arrependa e se converta verdadeiramente. Essa é a plena vontade de Deus. Não é dizer, tá na disciplina de Deus, é a vontade de Deus e não muda, não é disciplinado, não se mantém como filho de Deus, mas antes, como está em Hebreus, desmaia em si mesmo. E muitos acabam não aceitando a disciplina de Deus e se tornam automaticamente como bastardos. Por quê? Não tem como recuperar o caráter dessa pessoa. Então vamos tentar compreender o que é a vontade de Deus. Qual que é a ideia de ser a vontade de Deus? Foi da vontade de Deus que Judá fosse para o cativeiro da Babilônia. Não foi da vontade de Deus? Foi da vontade de Deus. Mas por que foi da vontade de Deus? Porque aquele povo estava o quê? Em transgressão, estava em desobediência, abandonaram os mandamentos dados por Deus àquele povo. Quando Deus enviou os seus profetas, especificamente ali Jeremias, não escutaram Jeremias, do maior ao menor, não ouviram, não deram crédito para ele, para que Deus viesse restaurar a sorte deles. Então, por conta da desobediência, tá vendo? Vontade de Deus, foram para a Babilônia. Mas que vontade, né? Você acha que essa era a vontade de Deus? Levar aquele povo para a Babilônia? Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus antes era o quê? Que o povo se arrependesse e não houvesse necessidade de passar aquele momento de 70 anos de cativeiro, de humilhação. Ali, a obra dele parou, entre aspas, né? Ali. E foi a vontade de Deus. Talvez você esteja vivendo esta vontade de Deus, este momento de vontade de Deus na sua vida, que Deus quer atrair, chamar a tua atenção para um arrependimento, para uma mudança de caráter, uma mudança de vida. E você não tem entendido. Você tem cruzado os braços e achado que Deus é contigo. Mas às vezes Deus é contigo neste momento para te disciplinar, para te corrigir, para que você venha se arrepender, para que você venha se converter, para que você venha ouvir Deus, a voz de Deus, e aceitar o que Ele tem dito para você, para que você venha voltar ao Evangelho dele, para que você venha ser humilde, para que você deixe a soberba, para que você deixe a exaltação. Talvez isso que está acontecendo na sua vida não é a vontade de Deus, que Deus está se agradando da tua conduta, mas é aquela vontade de Deus que pode estar se cumprindo na sua vida, onde que Deus quer que você mude a tua conduta. Se você não compreender isso e não mudar a tua conduta, olha, pode piorar as coisas. Você pode ser reprovado por Deus. E aí pode dar mais tempo do seu caráter ser restaurado para o teu bem mesmo, para a tua salvação mesmo, por amor da tua própria alma, porque aquele que peca contra o Senhor violenta a própria alma, causa um dano para si mesmo, e Deus não quer isso. Então muitas vezes é muito mal usado, muito fora do contexto. Simplesmente dizer, é da vontade de Deus. Porque se você for analisar,
Todas as coisas é da vontade de Deus. Ele permitindo, ou Ele diretamente trabalhando para que aquilo venha a ocorrer. Mas procurar compreender, discernir onde você se enquadra em tudo isso. Se é do agrado de Deus, você está passando por isso. Ou se não é do agrado de Deus, você está passando por isso. Se você está passando por isso aprovado por Deus, apto por Deus, ou se você está passando isso reprovado por Deus. Essa é a grande questão que você deve buscar compreender. Porque se você estiver inapto e não entender que está inapto, você não vai mudar em nada. E se você não mudar em nada, olha, não tem expectativas de boas notícias para a tua eternidade. Agora, se for da vontade de Deus, você também tem que compreender. Porque se você não aceitar também, sendo da vontade de Deus, e tomar a tua cruz, e carregar a tua cruz, você vai sair também da presença de Deus. Você vai sair da vontade de Deus que agrada a Deus. Você passar por isso. Você vê tanto para aqueles que estão desaprovados nessa vontade de Deus, como para aqueles que estão aprovados na vontade de Deus, é complicado. Porque tem pessoas que estão passando também tribulações que Deus se agrada do caráter dessa pessoa. Se agrada da forma que essa pessoa passa. Deus, ele aprova. E você pode compreender que quem é amado por Deus, quem realmente Deus é na vida dele, você pode entender que não pode passar a tribulação, não pode sofrer dano algum, não pode sofrer calúnias, e os que te caluniam ficar impune. Você pode compreender esse tipo de situação e não aceitar. E aí se revoltar, se rebelar contra Deus. Olha só como que é sério essa questão de tudo é a vontade de Deus. Tá vendo? Existe o extremo dos dois lados. Mas muitas situações, que no caso de Israel, eles sempre acharam que Deus era com eles. Eles não achavam que Deus estava desagradando a conduta deles. Mas eles achavam que era a vontade de Deus, porque Deus estava se agradando deles. E Deus era com eles, e Deus ia dar vitória para eles. Mas Deus deu vitória para eles? Não. Porque eles estavam na desobediência. Agora, todas as vezes que Israel estava no centro da vontade de Deus, vê aí quando que os midianitas prevaleciam sobre eles, quando que os filisteus prevaleciam contra eles, ou os inimigos que o rodeavam permaneciam contra eles. Não permanecia contra eles, porque Deus estava se agradando deles. Agora, quando eles não estavam no centro da vontade de Deus, era a vontade de Deus também, que os inimigos entravam e arrebentavam tudo, pisava, humilhava Israel, subjugava Israel. Eles plantavam, chegavam no tempo da colheita, vinham os inimigos como os gafanhotos e arrebentava tudo, tomava tudo. Era da vontade de Deus também. Você vê o extremo dos dois lados? Essa é a questão. Que a Bíblia diz, assim como foi nos concedida a graça de padecer com Cristo, assim como ele padeceu também. Olha aí, é graça também. Mas com a conduta no modelo de vida que Jesus levava, em obediência a Deus, não em desobediência. Por isso que, concernente ao erro, ao pecado, a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas.
se é crente, se é incrédulo, se está na congregação ou se não está. Para Israel, o que ele falava? Não importa, não tem importância ser circunciso na carne. O importante é aqui, ó, coração. É quando Deus julgar a humanidade segundo as intenções do coração e pela lei da liberalidade, da liberdade, o ser humano vai ser julgado. Não adianta apresentar obras gigantescas. Agora, qual que é a motivação? Está alicerçada em Cristo Jesus? Essa é a questão. E muitos não têm compreendido isso. Não têm compreendido realmente a dimensão, a clareza que existe no Evangelho de Cristo Jesus. Para só um minuto, um instante, para fazer uma reflexão. Qual a importância de Jesus ter escolhido a dedo os apóstolos? Qual a importância? Já parou para pensar? Por quê que ele escolheu os apóstolos? Que seriam o quê? Enviados, ou seja, comissionados a uma missão. E ele deixa bem específica qual a missão desse título apóstolo. E a Bíblia diz quais que eram as credenciais do apostolado. Ter andado com Jesus, visto Jesus, as obras de Jesus, o ensinamento de Jesus, antes da morte dele, após a ressurreição deles. Então, para esses homens, Deus deu autoridade, comissionou eles para ser testemunhas oculares da existência de Jesus, dos feitos de Jesus que ele realizou, dos ensinamentos de Jesus. Então eles eram o quê? Foi comissionado para ser testemunhas oculares. Ou seja, eles tinham que ter visto, tinham que estar ali participando, vendo, ouvido os ensinamentos de Jesus. Isso era testemunha oculares. Essas pessoas foi dando autoridade para eles exercer essa função de testemunha, apóstolos, testemunha de Jesus nessas circunstâncias. E hoje, quantas pessoas não dão importância para essas testemunhas que testemunharam verdadeiramente a verdade do Evangelho? Estabelece a sua própria doutrina, seus próprios ensinamentos pelos seus próprios interesses, e não respeita o testemunho das verdadeiras testemunhas que foram os apóstolos de Cristo, e sai testemunhando um monte de coisas sem nunca ter sido testemunha, sem nunca Cristo ter dado essa autoridade para essas pessoas, mas para que elas, todos que viessem depois dos apóstolos, crescem no testemunho dos apóstolos, daqueles que escreveram, daqueles que relataram como de fato as coisas aconteceram. Muito sério isso. Aí depois vão dizer essas pessoas que não se sujeitam a essas testemunhas, a esse testemunho dessas testemunhas de Deus que foram os apóstolos. É da vontade de Deus. É a vontade de Deus se cumprindo, como se estivesse no centro da vontade de Deus, como se Deus estivesse se agradando da conduta, da obra, da pregação, do ensinamento que dão. Ei, isso é muito sério. Isso é muito sério. E muitos não têm dado a importância da seriedade que é isso. E não respeitam o testemunho dos apóstolos. Não respeitam o Evangelho. Não respeitam as regras da Bíblia. E depois vai dizer: a vontade de Deus está se cumprindo.
pode se cumprir para o seu bem e pode se cumprir para o seu mal. Mas você tem a opção hoje, segundo a Bíblia, procurar compreender, fazer uma retrospectiva para ver se ainda está aprovado ou se já está reprovado. Faz uma retrospectiva, mas nessa retrospectiva você tem que comparar as suas ações com a Bíblia, com o testemunho dos apóstolos, com o Evangelho de Cristo. Não se comparar com o que você acha ou o que as pessoas acham. Perguntar opinião é da Bíblia, a Bíblia que tem que opinar para ver se essa vontade de Deus é agradável a Ele ou é uma vontade de Deus que Ele está reprovando você. Então espero que você entenda a importância dessa pequena reflexão que eu deixo para aqueles que ouvem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, que certamente Ele vem e Ele retribuirá segundo a fidelidade do coração de cada um. Certamente Ele vem. Então, se você está ouvindo essa mensagem, é porque ainda dá tempo de você fazer essa reflexão, de você compreender. E se a vontade de Deus está se cumprindo porque Ele está se desagradando da sua vida, e você não tem entendido que você tem que mudar, que é a disciplina de Deus para a sua vida, que nunca foi a vontade positiva de Deus, e você está passando por isso, você só está passando por isso porque você não se atentou, porque você se desconcentrou, porque você errou o alvo, porque você com a mão no arado olhou para trás, olhou para o lado, ou até mesmo tirou a mão do arado. Por isso está acontecendo isso. E se vê sem paz, se vê sem direção. Então se arrependa. E saia disso que você chama de vontade de Deus e vem para o centro da vontade de Deus realmente. Espero que você não se sinta agredido por esta palavra, mas que isso venha te curar, venha te restaurar, venha fazer com que você viva realmente, verdadeiramente o centro da vontade de Deus para a sua vida. Amém.